Olá pessoal, tudo bem? Hoje voltamos aqui no Café com Bolo com mais um convidado especial, nosso grande amigo Evandro de Lima, presidente da Rede, Partido Rede aqui em São Bernardo do Campo. Foi secretário de Relações Internacionais na época do então prefeito Luiz Marinho, hoje ministro do Trabalho, e também é diretor da Confederação das CDLs Federação da CDL do Estado de São do Paulo. Estado de São Paulo. O cara é chique, né? Não é brincadeira. Evandro, Não. boa noite. Boa Obrigado pela noite. presença, é um prazer receber você aqui. Obrigado vocês pelo convite, o Fauzi, o Ali, amigos de longa data. Tá certo. Evandro, eu estou te convidando aqui porque aproveitar para, nesse momento, pedir para todo mundo seguir a gente aí no canal, no Instagram, no YouTube e no TikTok também. Temos aí no Spotify. E também queria começar a falar que nós estamos criando um novo bloco e o Evandro, sendo presidente do partido Rede em São Bernardo do Campo, é o primeiro presidente convidado desse bloco. Vamos tentar falar com quase todos, até, ou aqueles que aceitarem nesse convite, para a gente ter um panorama do que está acontecendo na política em São Bernardo do Campo e talvez em toda a região aqui no Grande ABC. E aí, para onde nós vamos? As pesquisas, dá para confiar nessas pesquisas, Evandro? As pesquisas é muito cedo, né? A pesquisa, na verdade, ela demonstra o momento. Então, neste momento, ela está dizendo o que está acontecendo, né? Mas não tem campanha ainda. A campanha não começou, a campanha mesmo de rua. Nos bastidores, na verdade, a gente já está em campanha desde o ano passado, que é quando você começa, vai buscar os partidos, ou está no partido, ou monta as suas executivas, tenta começar a montar a chapa de vereadores. Então, nos bastidores a campanha já começou, mas para o público não. E o público, ele responde naquilo que está acontecendo agora. Então, você pode confiar? Pode, neste momento. Mas a campanha, quando começar, ela vai demonstrar o momento à medida que ela for avançando, que a campanha for avançando, né? Historicamente já mudou muito, né? Isso, a questão Vamos, para não mencionar especificamente alguém em São Bernardo do Campo, a gente pode usar sempre o exemplo do Celso Russomano, que sempre sai primeiro. É que Mas São Bernardo já teve, desculpa, mas São Bernardo já teve alguma coisa assim? Acho que Desse teve disparate? crescimento, né? É. Teve crescimento. Não essa defasagem, né? Então, Esse decréscimo acho que não tivemos não, ainda na história de São teve. Bernardo. Em 2008, o Orlando tinha 27%, o Marinho tinha 3%, né? Nessa época, março, abril. Mas por que também? Orlando vinha com o recall das campanhas dele de deputado e o Marinho era ministro, ele não tinha sido candidato ainda. E o povo é sensível a isso, né? Você vê, hoje as pesquisas mostram o Alex na frente, o Alex tem o recall das campanhas que ele fez, assim como o Marcelo, né? E o Luiz Fernando, por exemplo, que fez campanha, mas como deputado, fez a divisão, né, de votos com outros deputados, tem menos recall. E é engraçado que o povo também ele lembra isso, né, os candidatos. Por exemplo, eu fui candidato a prefeito em 2008. Todas as pesquisas que apareciam depois de 2008 eu pontuava, mesmo tendo sido o resultado não tendo sido expressivo na eleição, eu pontuava, porque o povo tem esse recall, ele identifica aquela pessoa como prefeito, aquela como governador, aquela como deputado. É Acaba engraçado se isso. identificando com a caricatura. Por exemplo, o Alckmin. O Alckmin foi governador 4 vezes. Para prefeito de São Paulo, ele não foi nem para o segundo turno. Como é que pode? O povo via ele também como governador e não como prefeito. Claro, o eleitorado na cidade de São Paulo, ele é mais amplo do que o eleitorado no interior do estado, né? Então, na cidade de São Paulo, você tem gente do Brasil inteiro, né? E no interior você já tem mais paulistas mesmo. Então, isso também refletia. Como será, por exemplo, a campanha em São Paulo agora, né? O Boulos em primeiro na pesquisa reflete aquilo que São Paulo pensa, né? Diferentemente das outras eleições. Como é que é não o Ricardo Nunes, o Bruno Covas ganhou, ele vinha, São Paulo vinha com o eleitorado do Dória. Então ficou esse recall, o Dória apoiando o Bruno vindo. PSDB de uma maneira PSDB, geral. exatamente.
Mas você vê, o PT ganhou 2 vezes a eleição em São Paulo, né? Com a Marta e com o Haddad, né? Isso antes da era PSDB, na verdade, né? Não, depois era PSDB, né? Foram sequências, né? E ganhou com a Luísa Erundina também. Então o PT governou 3 vezes São Paulo, né? E a cidade de São Paulo. Mas a sequência de PSDB foi depois dessas gestões da Luiz Erundina e tal, que foram sequências. Sim. Isso. O Serra, né? Isso. O próprio Dória. O Dória, então, exatamente. O Bruno, então. Dória ficou 2 anos ali. Sim, mas foi uma passagem. O que ele quis, o que nós estamos falando é realmente essa sequência de recall de eleições. Isso, né? aí. Evandro, influencia diretamente a campanha em São Bernardo, influencia a campanha de Diadema, que traz influência diretamente a São Caetano? Quanto o grande ABC influencia um ao outro? Então, nessas eleições? Eu acho que são as ondas, né? A onda vermelha, a onda azul, né? Na época, por exemplo, quando o Marinho ganhou em São Bernardo, ganhou Diadema, ganhou Ribeirão Pires, Santo André, com grana, então foi uma época. Depois veio a onda azul, que aí veio Dória, Orlando em São Bernardo, Paulinho Serra em Santo André, então são ondas. Agora sim, como o ABC não tem televisão direta de canal aberto, né? A propaganda eleitoral de São Paulo influencia em São Bernardo, influencia no ABC. Porque o cara liga a televisão, ele vê o candidato de São Paulo, ele não vê o candidato de São Bernardo. E isso ajudou muito o Orlando na eleição de 2016, por exemplo. Porque o Dória vinha numa crescente, o Dória estava bombando naquele momento, e a campanha dele lá, por 45, refletia aqui. Assim como do PT em 2008, a campanha de São Paulo refletia aqui. Então, eu acho que a interferência é maior quando ela vem, quando tem a televisão que vem de São Paulo para cá. Se fosse uma campanha estadual, por exemplo, não teria nada disso, porque seria o estado todo, né? Mas na eleição de prefeito, eu acho que ela influencia. Agora, de uma cidade para outra, eu não vejo essa influência toda, não. Só se veio um movimento mesmo, né? Como eu falei, um movimento vermelho, um movimento azul, um movimento, sei lá o quê, uma onda, exatamente. Evandro, como é que a rede enxerga as 7 cidades? Como é que vocês veem, nós como leigos ou quase leigos, nós vemos as 7 cidades como um grande condomínio? Na verdade é assim, não é a rede, todos nós que lidamos com política e com tudo mais, as 7 cidades é maior do que o Uruguai, né? O Uruguai serve de parâmetro para tudo, porque é um país pequeno, mas o tamanho do que tem, do que gera as 7 cidades, pode ser considerado um país, né? Então, obrigado. Tem influência, é uma região com um parque metal mecânico muito forte, as indústrias automobilísticas saindo agora, né? Toyota, a Ford que foi embora, atrapalha, porque não é só a fábrica que vai embora, né? Ela tem toda uma cadeia por trás que também vai junto com ela, né? O cara que vendia comida, o cara que vendia lanche na porta. Toda a corrente. E todas as autopeças que vendiam peças para a fábrica. Então isso atrapalha, obviamente, o setor econômico. Mas o ABC é muito grande, né? Ela é muito grande. E nesse contexto, em área, São Bernardo é maior do que todos, assim. Mas a gente vê sempre com muita importância. Você vê a própria importância que o governo federal, que o Lula dá, né, para as eleições aqui, né? E saiu daqui, né? Então, a gente enxerga com muita força. Uma região muito respeitada no Brasil inteiro. Onde você vai... eu, quando fui secretário de Relações Internacionais, eu viajava, né, a trabalho. Eles me perguntavam. Aí ele falava assim, lá tem montadora? Eu falava, não, tem umas 5 montadoras, não tem uma. Puxa, que interessante. Eu fui para a Coreia do Sul, né, num evento lá, e fui numa cidade que chamava Gwangju, que é uma cidade onde tinha a Hyundai. Entendeu? A Kia Motors. Então, e eles sabiam de São Bernardo, né? Então, isso é de São Bernardo e da região como um todo. E nós estamos aqui na beirada do Porto de Santos, né? Eu não lembro se foi o Alckmin, quem foi que falou que São Bernardo é a esquina do Brasil, né? Ou São Bernardo não, o ABC é a esquina do Brasil. Você tem o Rodoanel, você tem Imigrantes, Anchieta, enfim. Sabendo disso tudo é verdade, a gente sabe que
posição geográfica de São Bernardo é privilegiada mesmo, tá tudo certo. Mas mesmo assim nós estamos perdendo posto de indústria, e isso não é uma novidade, isso é um trabalho de muito prazo, né? É reflexo de um trabalho de trás com alguma coisa que nós precisamos fazer para frente. Na sua ótica, o que a gente precisa fazer? O ABC para voltar a ser o metalúrgico, o pessoal deixar de sair daqui e abrir em Paulínia, um exemplo, ou em Extrema, alguma coisa nesse sentido. Como é que você... Para mim isso tudo é política de governo. Tudo bem que a gente passou por um período ruim, né? Período de pandemia, enfim, uma readequação, vamos dizer assim, de tudo, né? Mas eu acho que em alguns governos o resultado teria sido diferente, né? Eu penso que, por exemplo, a saída da Ford teria sido mais discutida antes dela sair. A própria saída da Toyota, né? Eu não estou falando de sindicato, não estou falando nada disso. Estou falando com política de governo mesmo, né? Eu acho que teria que ter tido uma ação mais forte para não deixar. Uma ação, obviamente, de diálogo, mas uma ação mais forte para não deixar. E problematizar e negociar, como sempre foi feito, né? Então, eu acho que a Ford, ninguém sentou para falar com eles? Eu não sei se sentaram. Pelo visto, não. Pelo menos não vi nas mídias que alguém tivesse ido lá falar, né? Pode ter falado assim, tal, não vai, mas deve ter acontecido eu acho que tem que ter uma ação mais direta, entendeu? Eu penso que tem que ser assim. Não, mas numa suposição de que eles não tenham condições de continuar como não tiveram e tudo certo, por que nós não temos uma outra estratégia politicamente na região? Nós estamos falando de algo muito grande, a gente sabe o quão grande é o ABCDMR. Por que não existe uma política? Claro que eu sei que o governo que assumiu agora está há um ano, mas você acha que, por se tratar de ABCDMR, uma coisa grande, não deveria ter uma política pública também que possa participar, federal participar daqui, já que o empenho é tão grande em reindustrializar São Bernardo? Você acha que não está faltando uma vontade política? Não, Sim, então, não? Você pega, por exemplo, o consórcio intermunicipal. Isso que eu ia perguntar sobre o consórcio, não entra nisso? Entra. O consórcio foi criado para isso, né? Para discutir as políticas públicas para a região, né? Você tem outros consórcios, por exemplo, aqui tem 7 cidades, mas tem consórcios com 12, 13 cidades. Né? Você tem consórcios maiores em número de cidades, cidades menores. Mas assim, é uma discussão que tem que passar pelo consórcio e o consórcio buscar alternativas, seja no governo estadual, seja no governo federal, entendeu? Agora, tem cidades que não estão participando do consórcio, né? São Bernardo não está participando. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita. Por que se retirou? Porque não fazia nada. Tá, bota na mesa e discute, né? Conversa a respeito, chega num senso comum para tentar fazer alguma coisa. Então eu penso que tudo isso é política pública, mas a política ela tem que ser provocada. Né? Eu falo, nada é por acaso. Ainda mais na política, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Né? E esse é um motivo que poderia ter sido discutido mais vezes e não só para São Bernardo, estou falando para o ABC como um todo, né? Esse parque industrial beneficia todo mundo. Todo mundo, exatamente. Mas o homem público como vocês, que estão à frente de um partido, que lança um candidato, que apoia outro candidato, você acha que a visão deveria ser mais dinâmica? Anteceder-se ao problema? É difícil falar, porque, assim, para quem participou de governo, e eu só posso falar do governo que eu participei, que foi o governo do Marinho, havia, por exemplo, a reunião do secretariado, todo mundo falava da sua área. Então, nós que éramos secretários, a gente sabia de todo o andamento do governo. Mas isso era uma política do Marinho, do PT, que funciona desse jeito. Então, eu só posso falar, neste momento, disso, porque é o que eu vivi. Então, havia ali a intenção e a movimentação para a gente tentar se antecipar, mas não dá para saber tudo. Também não vou sair criticando os outros porque eu não estou lá dentro, né? Não quero fazer isso, mas naquele momento havia essa preocupação. Né? Havia, inclusive, ações que a gente fazia como um todo para tentar prever situações.
né? E não só situações econômicas, né? Eu lembro quando o Marinho assumiu, já entrou a campanha para não deixar... Tinha muito desbarrancamento nos morros aqui de São Bernardo, não deixar morrer ninguém por desbarrancamento. Teve uma campanha gigante. Então se antecipou, tentou se antecipar a este problema, que todo mês de março é mês das chuvas, vai chover. Sim. Então você já se prepara para isso. E assim em diante. Estou citando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro. Não, é um bom exemplo. Mas governar não é fácil, para ninguém. Governar não é fácil. Tem gente mais capacitada, gente menos capacitada. Mas governar é muito difícil. Você tem que olhar para todos os lados e às vezes o cobertor não dá. Você sabe, muitas vezes nós, munícipes, acabamos sendo criticados porque a gente exige aquilo que a gente imagina na altura, mas assim, com todo o respeito, eu olho para vocês que estão à frente, que se lançam como políticos, e vocês têm capacidade, óbvio, isso não é... Mas eu olho, por exemplo, a questão da água. Mas precisa... A água está com um problema tal, de Y, de armazenamento e etc. Mas, Evandro, o munícipe não é secretário do meio ambiente, o munícipe não é secretário da Sabesp, ele não é um engenheiro que cuida dos recursos hídricos. Você tem toda a razão. Por exemplo, né? Estou te dando um exemplo. Sim, sim, claro. Essa maneira de ter essa proatividade, como por exemplo dos morros, que é importantíssimo preservar a vida. Né? A dignidade do morador, né? Sem dúvida. Enfim, mas acho que Não, precisava se antecipar. existem muitos erros, existem apostas erradas, existem governos que não têm a capacidade de outros governos. Funciona assim como a vida. Você é empresário, é empresário, tem a visão dentro da sua empresa. Né? Dentro da sua empresa você sabe o que acontece. Você podia ser um bom empresário ou um mau empresário, mas é a mesma coisa, você amplia. É óbvio, eu não acredito na prefeitura SA, tá? Assim, de que você consegue aplicar tudo do setor privado no setor público, é completamente diferente. Mas a escola do setor público me ensinou muita coisa que eu aplico na minha empresa. Entendeu? Então, por quê? Porque eu vivenciei o outro lado, né? E é o que eu comento há muito, já falei para vocês, eu acho que todos esses segmentos têm que lançar seus candidatos, né? Ter candidato a vereador, ter uma voz, né? Eu estava conversando com um pré-candidato esses dias. Aí ele perguntou assim para mim, mas por que eu seria candidato? Eu falei, para ter palanque, para você poder falar, para você poder externar as suas ideias. Porque todo mundo tem uma ideia boa. Só que só executa aquele que está na frente, aquele que se dispõe a ser candidato. Né? Eu falo que o ditado que diz que quem não gosta de política é governado por quem gosta, é óbvio. Porque quem gosta se candidata. Quem não gosta não se candidata, o outro ganha, faz as coisas que ele não concorda. Verbaliza. Exatamente. Só que por que ele não se candidatou, não ganhou e não foi lá e botou em prática? E não é fácil mesmo. Mas eu acho que é aquilo que as pessoas que têm ideias assim têm que se botar à frente. Vocês mesmos, eu já falei várias vezes que vocês precisavam lançar um candidato. Você é um candidato do sonho. Quiser vir para a rede, eu já te dou a ficha de filiação agora. Não, com calma, com calma. Olha só, olha esse... Não, que isso é assédio, que isso? Isso é sério. Não, mas na verdade ele está sendo... Não estou não. Vocês conhecem o segmento de vocês, são empresários importantes da cidade. Nós precisamos, realmente o comércio local precisa do representante realmente do comércio lá. Precisa, e assim, eu aí falando como Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, né, do Estado, que são as CDLs, para quem não conhece. A gente fomenta isso nas nossas CDLs, né, que cada uma lance candidatos, que lance candidato a vereador, candidato a prefeito, a deputado, não importa. Porque assim como o agronegócio tem a sua bancada, o varejo precisa ter a bancada dele. E quando eu falo varejo, eu falo lojas pequenas, médias, né? Grandes. Comércio de modo Comércio geral. de forma geral, exatamente. Então, assim, é preciso ter o seu representante. Você tem o representante da bancada da bola, você tem o representante da bancada da bala, o representante da bancada do agro, tem que ter um do varejo, do comerciante, dos lojistas, né? E não só esse, porque é uma bandeira, mas você amplia essa bandeira para o que está no seu entorno, né? Então eu falo, tem que ter, as pessoas têm que se lançar. E a política, ela não é ruim, não se deve negar a política, né? A política é feita por pessoas, né? O político ele é produto do meio da onde ele veio, né? É muito fácil falar, todo político é ladrão. Então quem bota o político lá? É o povo que coloca.
Ele não veio um astronauta, né? Ele não veio de outro planeta e caiu aqui. Ele Não é um uma ditador, pessoa né? do Foi povo, eleito. tá certo? O cara da bancada da bola era um jogador ou é um dirigente e foi escolhido por quem? Pelas pessoas que estão no entorno dele, né? Um empresário é eleito e assim vai por diante. O sindicalista é eleito pelo que está no entorno dele. Então, o político ele é produto do meio dele, de que ele vive. Então não adianta você negar a política ou falar que só tem coisa errada. Não tem, tem um monte de coisa boa que não aparece. No governo que eu participei, nos 2 governos do Marinho, nós fizemos muita coisa boa. E quando você faz uma coisa boa, o que vem é o seguinte, você não fez mais que sua obrigação. E quando você faz uma coisa errada, seja lá qual for, aí dá a notícia, explode. Por quê? Porque, claro, está errado, né? Tem mesmo que responder. Agora você pega, por exemplo, uma pessoa normal, um vendedor de uma empresa, não são todos obviamente, que falsifica a notinha lá de almoço e dá na empresa. Aí esse cara é eleito para alguma coisa. Se ele fazia isso na empresa que ele trabalha, que é desse tamanho, você imagina num governo qualquer. Meu avô já dizia, é modus operantes. Entendeu? Então isso faz parte. Mas quem é que muda isso? É o próprio povo que se candidata, ganha e impõe aquilo que ele defende. Né? Então é por isso que eu falo. Eu sou entusiasta disso. Eu acho que as pessoas precisam se candidatar. Não importa por qual partido, não importa qual a bandeira. Isso a democracia libera para que cada um defenda o seu ponto de vista e a sua bandeira. Mas as pessoas precisam se apoderar mais da política até para poder cobrar aquele cara que ele ajudou a eleger. Até para entender se a promessa é possível, né? Exatamente. Porque tem promessas que não são factíveis. Mas, Evandro, você tem uma ideia da catástrofe do Rio de Janeiro com o alagamento que nós tivemos na Baixada Fluminense agora, por exemplo? Isso é política. Não vai longe, não. Entenda. Na chuva que deu aqui, alagou aqui a Marechal agora, nessa última chuva, no começo do ano. Não foi? Agora que eu estava passando, achei que ia alagar tudo. Então, não precisa ir no Rio, não. Vai aqui. Não tem muita solução. No Rio, então... Tudo bem, claro, eu digo por conta da magnitude do problema, sabe? Nós já estamos cansados disso, sabe, Mas Evandro? tem solução? É isso que eu queria Então, saber. Porque assim, São Bernardo do Campo, nós passamos lá o Tatuzão e tal. Então se esperava que o problema tivesse acabado. Passamos 1 ano, 2 anos sem enchente e voltou a ter, lógico que 1 milhão de vezes menor intensidade, bem menor intensidade. Mas eu nunca imaginei que nós íamos voltar. Parece que a força da natureza é muito maior, está muito mais à frente. O volume está maior, né? Está muito mais à frente do que a nossa tecnologia ou das nossas obras. Então, aí você pega essa obra que foi feita lá embaixo da Jurubatuba, onde vocês têm loja lá. Você visitou o túnel, não visitou? Não, eu não fui. Você não foi? Tá, então tinha 2 metros de raio. Né? Tinha mais de raio, não tinha mais? Aí tinha 2, né? Raio, não diâmetro, né? Ele foi projetado, na época do governo do Marinho, foi projetado para acomodar a água do histórico dos últimos 50 anos. Então, era para aguentar. Então, alguma coisa está errada. Ou não está tendo limpeza, eu não sei, eu estou falando também, né? Alguma coisa está errada, porque ele foi projetado para não ter mais. Pode ser o volume que for. Se você não limpar bueiro, se você não limpar o próprio piscinão lá... Se a população não colaborar, não jogando lixo na rua. Se a população também não ajudar, aí não tem o que fazer, tá certo? Agora, houveram problemas. Vocês sabem que houveram problemas no passado em relação a isso, e principalmente essa obra. É que essa obra afeta diretamente lá a Jurubatuba, né? O que explica, por exemplo, essa mega chuva que deu, que estava dentro dos parâmetros normais, e encher ali a esquina ali da Prestes Maia com a Marechal Deodoro. Entendeu? Foi feita a canalização ali, foi feita a divisão do rio, né? Quando chega exatamente naquela altura que ele tomba, a água escoa como um ladrão para a Jurubatuba. Você sabe? É no Zelão ali. Exatamente. A água que vem do Ferrazópolis para no Zelão, contorna e vai para o túnel. E aquela outra é ela tomba. Ela, quando ela passa do nível, ela escorre para Jurubatuba, para a canalização da Jurubatuba. Então, assim, isso foi projetado para isso, não era para ter mais. Alguma coisa está errada. Ou precisa ver se está limpando, ou precisa, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Agora, que está chovendo, tá mais calor, o meio ambiente
Está 1 grau, 2 graus acima do normal, isso influencia, não tem jeito. Entendeu? Então, mas tudo é política pública. Mas sempre tem os dois lados. O Sair povo com o também tem celular que na ajudar. mão é proibido. Aí você vê o especialista de segurança pública dizendo: ah, não fique com o celular na mão. Tá, legal. Fala pro cara não roubar, não é mais fácil, né? Então, tudo isso é política pública que tá faltando. Né? Nós tivemos a doutora Kelly aqui esses dias, foi claro, precisa de uma mudança. Ela foi bem clara, ela disse foi bem contundente na fala, precisa de uma mudança. Mas a mudança também... Isso é de política, isso não política, é... mas aí é o que eu falo sempre, cara. Olha, pode colocar a polícia que for, a tecnologia foi ela que ela estava falando sobre inteligência, nós estamos falando aqui sobre enchente, estamos falando que for. Enquanto não mudar a forma política de educação, Agora você tocou no ponto. tem que se criar um povo, a gente precisa aprender as coisas, senão não funciona, vai continuar enxugando gelo. E investir em educação é o melhor dos mundos, né? É a solução. E é um assim, planejamento a longo prazo, longuíssimo eu entendo, prazo. Mas tem que investir mais em educação. E olha que a lei determina que 25% do orçamento tem que ser investido em educação. Mas eu acho que precisa aprofundar isso. Agora, uma coisa também que as escolas não ensinam, e eu acho que é fundamental e precisa ter, é uma educação financeira. As pessoas precisam pensar mais de forma a lidar com o dinheiro. Ah, mas o dinheiro é curto. Ok, você vai fazer, obviamente, daquilo que lhe cabe, né? Com tudo que aconteceu, os problemas que o país tem, tudo que a gente viveu. Ah, tem gente que não tem dinheiro, nem não tem mesmo. Tem gente que na miséria pura. Mas acho que para quem está na escola, a educação financeira ela é fundamental. Acho que falta para qualquer... Independente da área. Se a pessoa vai ser médico, se vai ser engenheiro, se vai ser comerciante. Depende da área. Ô, Evandro, a escola tem um papel importante, o professor, que eu acho que é a maior formação Sem que dúvida. precisa se dar, o tempo que ele passa com os nossos filhos na sala de aula, ele é importantíssimo na formação de caráter dos nossos filhos. Tem crianças que não se vacinam. Tem pais que não vacinam as crianças. Então você está indo na questão financeira, mas nós estamos voltando no básico lá que... Sim, também. Entende? Também, sem dúvida. Tudo isso é falta de política pública. É verdade. A gente volta de novo para a política, para uma política com educação, com outro olhar, com outra, sabe, um outro cunho. Precisa entender essa mudança. O povo está esperando essa mudança também de novos candidatos, de pessoas que se lancem, que possam fazer algo diferente. Ah, mas se ele for eleito sozinho, ele não vai mudar. É um início, né? As pessoas precisam mudar o discurso. Sim. Né? Não, e você falar, por exemplo, de educação. Quanto ganha um professor? Precisa ganhar mais. Precisa ser mais bem preparado também, né? Você tem que criar políticas para que o professor possa ganhar mais e para que ele esteja mais preparado para poder ensinar, né? Com cursos extracurriculares, enfim, aí tem várias ações aí. Mas eu acho que o professor que é aquele cara que... Vou pegar um informativo aqui, dá licença, só para está com os nossos filhos todos os dias e precisa ensinar, precisava ser mais bem remunerado, entendeu? De um jeito ou de outro. Pessoal, estamos de volta. O Ali pediu uma licença, teve que dar uma saída. Evandro, desculpa, mas Imagina, é um imprevisto. Vamos lá. Mas nós estamos aqui, é um prazer em continuar com você. Prazer é meu. Vamos lá. O Evandro, nós já sabemos que você é presidente da rede. Eu queria que você falasse um pouco mais desse contexto da rede em São Bernardo. Como é que funciona o teu partido? Como é que funciona a tua coligação? Como é que está a situação de vocês hoje? Tá. Para eu falar da rede em São Bernardo, eu tenho que falar da rede como um todo nesse momento, né? A rede é o partido que todo mundo conhece como Partido da Marina Silva, né? Foi concebido pela Marina. A ideia é ser um partido que defenda justamente a sustentabilidade, porque sustentabilidade é tudo, né? E eu costumo dizer que a rede é um partido em formação, né? É um partido ainda pequeno, está federado com o PSOL neste momento. Foi necessária essa federação, assim como o PSDB é federado ao Cidadania, assim como o PT é federado ao PCdoB e ao PV. Então a rede fez, aliás, são essas únicas federações que tem. A rede é federada com o PSOL.
Então foi necessário fazer essa federação para que ele tivesse mais espaço e conseguisse eleger deputados, né? A gente tem a deputada Marina Elou, deputada estadual em São Paulo, a própria deputada Marina Silva, que é a ministra Marina Silva, foi eleita deputada federal por São Paulo, e tem deputados espalhados por outros estados também, tanto federais quanto estaduais. Eu, no ano passado, recebi o convite para assumir a rede. Eu era presidente do PTdoB, né, que hoje é a Avante, até 2016, até 2017. Aí eu saí do partido e, enfim, dei um tempo com isso para cuidar das minhas coisas, né, da minha família, da minha empresa. E aí a gente não consegue ficar totalmente fora, né? E aí um amigo me chamou para assumir em São Bernardo. É um desafio porque, como eu disse, é um partido que ele não é tão conhecido, e resolvi assumir. Aí monta a executiva, conversa com os grupos, e esse trabalho demorou bastante, né? Porque montar partido não é uma coisa tranquila e fácil, que as Como é pessoas que é têm essa que dinâmica? se comprometer. Então, primeiro a pessoa tem que gostar, né? Segundo, ela tem que se interessar pelo assunto, né? Depois a pessoa tem que ter uma certa liderança no segmento dele, ou na área dele, onde ele mora, onde ele trabalha, né? Ou é um líder comunitário, ou é um líder empresarial. Exatamente. Ou é um estrategista, ou é um cara que tenha... Ok. Ele tem que contribuir com alguma coisa, né? Com a cabeça, não com dinheiro, mas ele tem que contribuir com aquela sua... com a sua experiência para poder ajudar a formar um partido. Tem algum requisito básico para se abrir um partido, mínimo? Não tem. Você tem a regra eleitoral Ok. para abrir o partido, uma quantidade de filiados, uma quantidade... a diretoria tem que ter um certo número de pessoas, a executiva daí tem que ter um certo número de pessoas. E aí comecei a conversar com as pessoas e montamos uma chapa, fizemos a eleição da chapa, a convenção do partido, elegemos 7 delegados, aí fomos para a eleição estadual, elegemos o presidente estadual, que é o Fernando, lá de Mauá. Aí mandamos o pessoal da estadual para a nacional para eleger. Então, né, o partido organizado funciona assim, né? Para São Bernardo, qual a expectativa? É a gente eleger vereador, né? A gente vai trabalhar para eleger vereador. E aí, modéstia à parte, nesse quesito eu entendo bem, né? Que desde 2004 os partidos ou as coligações que eu toquei, a gente elegeu, né? E a ideia é fazer isso para essa eleição também. Então, estou montando a chapa, convidando lideranças para fazerem parte, para ser candidato a vereador. Tenho conversado com bastante gente, não só com quem já foi candidato, mas com lideranças novas que a gente detecta, né? Tem gente que você tem que falar, você precisa ser candidato, você precisa, tudo isso que você está defendendo, você precisa externar isso, né? E você precisa dar essa contribuição para a sociedade, né? E você só consegue fazendo isso sendo vereador, sendo candidato, sendo deputado, sendo... Se colocando à disposição. Exatamente, né? Então, a nossa ideia em São Bernardo é essa, nossa ideia. O nosso trabalho é para isso, para que a gente consiga montar uma chapa forte, federado com o PSOL, né? Então é como Então, se sua fosse federação um partido... é PSOL PSOL e rede. e a Exato. rede é estadual. Não. A com a federação federação é também. nacional. A federação Ok. é nacional, né? Você tem que repicar essa federação nos estados e nos municípios, né? Então, na campanha municipal, ela fez. Como foi na estadual, né? Os deputados, é como se fosse a coligação, como se fosse uma coligação. Só que você é obrigado a manter, né? Por um período. Então a gente é federado com o pessoal aqui em São Bernardo, que também não tem vereador, e também vai brigar para tentar eleger vereador. E a gente, nesse contexto, está trabalhando para isso. Montar a chapa tem até o final de março, na verdade, você tem até o dia 5 de abril para montar. E para lançar a candidatura também. Não. Então, primeiro, as pessoas têm que estar filiadas até essa data. Tá. E aí você lança a candidatura na convenção, Ok. né, que é junho, né? Mas até essa data, a pessoa que pretende ser candidato tem que estar filiado, entendeu? E assim, é uma grata surpresa porque eu vejo que o partido não tem rejeição nenhuma. Até porque a Marina é muito conceituada, né? Então, quando você fala e a pessoa já lembra, já associa o nome dela, Sim. aí é tranquilo, né? Não tem aquela, mas esse eu não vou, não tem isso. Pelo menos na rede até agora eu não percebi isso, é um partido leve, vamos dizer assim.
Entendi. e informação. Eu gosto disso, né? Partido que está crescendo, a eleição que vem, nós vamos eleger vereadores em várias cidades, esse vereador é candidato a deputado, aí a gente vai eleger deputado na outra eleição, e assim ele vai crescendo, como foi com o PTdoB. Quando eu assumi o PTdoB em 2002, não tinha nada, né? Na eleição anterior, de 2000, o PTdoB tinha tido 760 votos. Em 2004, nós fizemos 26 mil votos. Faltou 200 votos para eleger outro vereador. Então, a gente elegeu Mas um. é uma diferença expressiva. Então, trabalho, né? É. Falando, conversando, convidando. Claro, na época eram 42 candidatos, hoje são 29 aqui em São Bernardo, que é o número de cadeiras mais um. Certo. Então é isso. 29 por partido. Por partido ou federação. Ou federação. Então, por exemplo, Rede Pessoal lança 29. Ok. A Cidadania e PSDB lança 29. PT, PCdoB, PV lança 29. E o PSD lança 29. Ok. E os outros todos, né? Quem não tem federado lança 29. Evandro, o público deve ter uma dúvida enorme quando ouve falar de fundo eleitoral, né? É uma soma expressiva. Sim. Eu vi que foi destinado para este ano de 2024 5 bilhões de reais. E aí o povo acaba olhando para todo mundo, né? E dizendo assim, não, mas esse cara tem dinheiro para fazer a campanha. Esse cara tá ligando o som com o dinheiro do fundo eleitoral de 5 bilhões. Pô, esse vereador tá tirando onda. Como é que funciona esse negócio do... Então, o fundo eleitoral ele é determinado pela quantidade de deputados federais, né? Então, assim, eu particularmente acho um absurdo esse valor para uma eleição, seja lá qual for, tá? É uma crítica mesmo. Eu acho que é muito dinheiro que poderia ser usado em outras coisas. E aí eu falo com a maior tranquilidade. Quem quiser contestar, pode contestar. Eu acho que é muita coisa. Então, essa é a minha opinião, né? O valor, vamos supor, você tem um montante, 5 bi, ele vai ser distribuído para os partidos proporcionalmente com base no número de deputados federais. Certo. Então, obviamente, os partidos que têm mais deputados federais vão receber um valor maior do que os partidos que têm menos. Aí você fala assim, mas a eleição é municipal. Tudo bem, a lei é essa. Então, o fundo vai ser dividido proporcionalmente para os partidos com mais deputados até os que têm menos deputados. Só que, por mais que você tenha, né, valores que vão ser destinados para as nacionais vão mandar para as estaduais e as estaduais vão mandar para as municipais. Tem cidade que não chega, porque acabou no meio do caminho, porque o cobertor não dá para todo mundo. Apesar do valor exorbitante, dependendo do tamanho do partido, o valor que ele recebeu não dá para todo mundo, né? É por isso que o partido, quando ele começa, o quinhão dele é menor. Então ele demora mais para ele atingir. Ele não dá para um partido pequeno, a não ser que ele faça uma fusão, que ele, né, faça outro tipo de ação entre partidos, mas aquele partido pequeno, para ele se tornar um partido grande, ele vai levar vários anos, porque ele vai pegar um quinhão daquela quantia de deputados que ele tem, aí ele vai aumentar um pouquinho, na outra eleição ele pega um pouco mais, ele aumenta mais um pouquinho, assim vai. Os partidos grandes, que já são grandes, tendem a continuar grandes, porque eles estão recebendo aquele valor, estão investindo mais nos seus candidatos, têm mais condição de eleger. Mas, por exemplo, e aí eu entendo, a prioridade é para cidades em que tem candidatura majoritária, né? Então, por exemplo, a rede em São Bernardo não vai ter candidato a prefeito, né? Então, eu entendo que as cidades que vão ter candidato a prefeito precisam receber, porque aquele candidato a prefeito tem que ajudar os candidatos a vereadores, enfim. Então, é isso. Agora... Que no teu caso é São Bernardo, que não terá candidato a prefeito, terá para vereadores, essa verba não chega. Não, pode chegar. Tá. Né? Aí vai também da estratégia do partido de querer um vereador na cidade de São Bernardo. Ok. Né? Não, mas eu quero na cidade de São Paulo. É óbvio que a cidade de São Paulo tem que receber uma verba expressiva. Né? Porque São Paulo é um país, né? A cidade de São Paulo é um país. Então precisa de fato ter. E um vereador em São Paulo, pela quantidade de votos que ele precisa para se eleger, é quase um deputado estadual já, entendeu? O cara já sai lançado para deputado estadual. Porque ele já precisou... passa por esse teste. Né? Se São Bernardo, por exemplo, eu vou eleger com 1.500 votos, lá vai precisar de 15 mil no mínimo. Né? 15 mil votos no mínimo para entrar. E assim por diante. Então, por mais que você tenha esse valor expressivo, né, de fundo eleitoral...
às vezes não chega aqui na ponta. Ah, mas desvia no meio do caminho. Não, não é isso. É porque ele vem em cadeia naquelas candidaturas que são mais expressivas e que necessitam de mais recursos, né? E você pega só São Paulo, tem mais de 600 municípios. Se você tiver um diretório em cada município, não tem como chegar, né? Ah, mas são 5 bi, mas não é 5 bi deste partido. Tá certo? Dividiu por toda a federação. Dividiu por todo proporcionalmente. Então, por exemplo, o PT vai receber mais, o PL vai receber mais, o PSD vai receber mais, os partidos que são maiores vão receber mais porque tem mais deputados federais. Quando você narra essa divisão, eu fico pensando numa pessoa que quer se lançar para vereador ou até para deputado estadual que não tem o conhecimento, que não é conhecido. Certo. É início. E nós precisamos ter renovação. Sem dúvida. Senão, como é que você renova a bancada? Porque mais do mesmo também é complicado, né? Também Sim, eu sou a favor de muita renovação. Precisa de renovação, senão como é que faz, né? Até porque não é uma empresa, é parte de um governo que precisa ser cíclico, né? Precisa ter alternância. E quando você me dá essa notícia, eu fico pensando, será que o pessoal ainda mesmo assim encontra entusiasmo para se lançar vereador? Porque fazer um trabalho em São Bernardo do Campo, que não tem uma mídia própria, que não tem uma televisão que possa dar sustentabilidade para toda a região do ABCDMR, ou apenas São Bernardo, é muito pouco. Como é que é esse trabalho de formiguinha? Então, é ombro a ombro? É uma loucura. A campanha do vereador, para mim, é a campanha mais difícil que tem. É aquela campanha que ela precisa... O candidato tem que estar em contato direto com o eleitorado dele. Ele entra na casa do candidato, do eleitorado. O candidato entra na casa do eleitor dele. Ele tem que ter essa proximidade. Você, na sua empresa, você tem que ter a sua proximidade com o seu funcionário, com o familiar do seu funcionário. É um relacionamento. É um relacionamento, exatamente. Porque o vereador, ele é o cargo em que o político está mais próximo da população, né? Você é vizinho do seu eleitor. Então, o cara sabe onde você mora, ele toca lá, aperta a sua campainha, porque você está próximo, você está perto dele. Então, é uma campanha difícil por conta disso. Mas, para a pessoa se eleger vereador, ele está dentro de um contexto, né? As eleições proporcionais, elas te dão uma dimensão da representatividade, né? Então, ela é proporcional porque você tem o número de eleitores na cidade, né? O número de votos válidos na cidade, dividido pelo número de cadeiras, né? Vai dar um valor, que é o quociente eleitoral. Então, São Bernardo vai ser 14 mil votos, estou dando um exemplo. 390 mil votos válidos, mais ou menos, tirando como base a eleição passada, dividido por 29 cadeiras, vai dar mais ou menos uns 14 mil, só para fazer conta. A lei também determina que o vereador, para ele sentar na cadeira, ele precisa ter 10% do quociente. Então, se o quociente é 14 mil, precisa ter pelo menos 1.400 votos para sentar na cadeira. Isso é muito técnico, é meio chato, mas eu acho que é importante explicar. Não, mas é importante. Né? Então, a chapa, quando ela é montada para atingir pelo menos 14 mil. Mas, na prática, o que significa esse 14 mil? Você atende as minorias com esses 14 mil. Né? Houve umas ideias antigas de você eleger por número de votos. Então, o cara teve 10 mil votos, o outro teve 9.800, 9.700, quando preencheu os 29, acabou. Isso não é representatividade, porque às vezes o poder econômico faz o cara ter 10 mil e o outro que está tentando aqui não consegue. Né? Então com ideias tão boas quanto... Exatamente. E aí você sufoca a minoria, porque o que se entende é que você representa, né, uma parcela da população. Então é por isso que ela é representativa, né? Quando você atinge 14 mil votos, quando o seu partido atinge os 14 mil votos, você está representando aquela parcela. Certo. Então não importa se o outro teve mais dinheiro, o partido fez 14 mil, mais votado vai sentar na cadeira. Tá certo? Então, se a junção da coligação fizeram 14 mil votos, isso. E os fez mais 14 votados... faz o primeiro, 28 faz o segundo e assim por diante. Tô falando, se forem 3, multiplicando por 14 eu estou explicando de uma forma muito simplista para poder... Não, ficou claro. Tem ficou todo claro. um cálculo que tem que ser feito. Né?
Mas de uma forma simples, para se entender, é mais ou menos isso. Então você representa aquela parcela da população, você tem o direito de ter uma cadeira. Então você, na verdade, faz a campanha aqui, no seu meio. Sim. Tá certo? É por isso que cabe, é por isso que toda eleição, pelo menos 30% renova. Né? Pelo menos 30% renova. Porque também aquele que é vereador se elegeu deputado, ou ele vai sair para prefeito, ou vai ser vice, ou enfim, ou também não se elege porque também, né, ou não fez um bom trabalho, aquele momento não é o momento dele, mas ele abre sempre uma possibilidade de você renovar pelo menos uns 30%. Para mim tinha que ser maior isso, né? Seria bom ser maior. Uma solução, por exemplo, seria a questão da reeleição. Todo mundo fala da reeleição. E por que não, então, ter uma limitação da reeleição também para os cargos proporcionais? O prefeito só pode ter 2 mandatos, governador 2 mandatos, presidente 2 mandatos. Não, e vereador, por que não só 2 mandatos? Deputado estadual só 2 mandatos, federal, senador. Você abre, né, uma brecha, se você faz isso, para que entrem pessoas novas. Sim. Outra coisa que eu defendo seria a união das eleições, fazer uma eleição geral e não a cada 2 anos, né? Todo ano tem eleição, né? Exato. Aí você tem o vereador que sai deputado para se eleger deputado para ser candidato a prefeito, entendeu? E se ele não ganha, ele continua vereador. Então, se você faz eleições gerais, né, de presidente, governador, prefeito, né, aí senador, deputados e tal, o cara tem que optar: ou eu sou candidato a deputado, ou eu sou candidato a vereador, ou eu sou candidato a tal coisa. Então você evita essa escadinha. Sim. Né? O cara fica 2 anos só no cargo e se lança outra coisa, como foi feito em São Paulo, né? O Dória, quando se elegeu prefeito, ficou 2 anos, virou governador, ficou 2 anos, foi querer ser candidato a presidente, quer dizer. Então você tem, né? Você tem uma escadinha de cargos. Então poderia se unificar tudo numa eleição só, como já foi no passado, e limitar então 2 mandatos para cada cargo. Se fizer isso, não vai para aquilo. Exato, não. E se você limitar 2 cargos, uma reeleição só, como é para o cargo majoritário, aquele cara que é vereador, por exemplo, por 2 mandatos, a outra eleição ele vai ter que ser candidato a deputado. Ou a outra coisa que ele queira. Né? Você meio que, inclusive, impulsiona o trabalho, ele, né? Exatamente. Para impulsionar o trabalho dele para um cargo acima. Né? Sim, se a vontade política dele é ter uma carreira política, realmente precisa ter uma outra conotação, um outro trabalho. Exatamente. E você pega, por exemplo, historicamente, vereadores, deputados que estão lá há muitos mandatos. Né? O Campos Machado, que faleceu agora há pouco tempo, teve 8 mandatos como deputado. Né? 4 vezes 8, 32. 32 anos, né, como deputado. Não, tudo bem, pode ter sido um bom deputado, um excelente deputado, não é isso. Mas ele poderia ter sido federal, poderia ter sido senador, poderia ter sido governador, poderia ser prefeito. Enfim, ele poderia ter sido qualquer outra coisa, além de deputado. E também dar a contribuição dele, né, para essas outras... Se ele foi eleito 8 vezes consecutivas, não é tão ruim assim, ou não foi tão ruim assim para o eleitorado dele. Exatamente. Né? Evandro, sobre a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, como é que nós podemos inseri-la, como é que nós podemos enxergá-la na política? Qual é o cunho político dela? Então, a CDL ela é uma entidade apartidária, ela não tem partido, mas toda entidade é uma entidade política. E quando você fala de fazer política, não é necessariamente lançar candidato, tá certo? É discutir a política, por exemplo. Participar da política pública. Exatamente. As CDLs, as câmaras de dirigentes lojistas, elas defendem o comércio, o varejista, né? o micro, pequeno empreendedor, o micro, pequeno empresário lojista. Ela tem as demandas que esta categoria gera. Né? E o que essa categoria gera de demanda? Ela precisa de segurança pública, né, para que as pessoas, para que não assaltem as suas lojas. Ela precisa da questão, por exemplo, de estacionamento. Precisa discutir isso, né? Discutir essas questões. Ela precisa de políticas públicas que, quando você fomenta o comércio, seja com crédito, seja com incentivos, você melhora a capacidade dele de vender o produto dele. Né? Então, a CDL ela defende isso. E nós, da diretoria, a gente incentiva os membros da CDL a se candidatarem
para justamente defender, é o que a gente está falando, justamente defender a causa em que ela está inserida. Então, A CDL se as pessoas se juntarem, se unirem num grupo com uma força política de Exatamente. elegerem alguém que possa ter a demanda atendida. Exatamente. Porque faz parte do debate público. Exato, é isso. Então, ela, assim, ela não e nenhuma né, partidária. Eu sou do partido tal. Não, ela é uma entidade que ela tem que ser ampla, porque quem senta na cadeira, o governante que senta na cadeira, ela é obrigada a negociar, a dialogar com ele, né? É esse governante que vai gerar tudo que ela precisa, vai atender as demandas que os lojistas geram para ela, né? E tem outros serviços, né? A CDL, o sistema CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, são os donos do SPC Brasil. Pouca gente sabe disso. Né? O SPC Brasil, que está virando uma SA agora, por força de lei, inclusive, do governo, ele é das CDLs. Né? O sistema de proteção ao crédito, ele é como o Serasa, como é a Boa Vista, que era da Associação Comercial. O SPC Brasil é do sistema CNDL. É muito grande, a gente tem mais de 2.100 no Brasil, aí só em São Paulo tem mais de 70 CDLs espalhadas, inclusive aqui em São Bernardo, né? Temos em São Caetano uma CDL bem forte. São Bernardo, ela passa por umas transformações, mas ela já vem com um pacote de ações, né, para levar para o lojista, né? Além de consulta de crédito, né, que é o que o SPC faz, tem uma série de serviços que ela oferta para o seu associado, né, para o associado da CDL, enfim, para colaborar com ele. Quem é seu presidente de São Bernardo hoje? É o Marcelo Alexandre. Marcelo Alexandre. É o presidente da CDL. Da CDL. Aqui, exatamente. Eu sou diretor de Relações Governamentais da Federação Estadual. Ok. Né? E o Marcelo é o presidente aqui, o Alexandre Damasio é o presidente de São Caetano, e assim por diante. Né? Tem Diadema, enfim, tem Mauá, e a gente tem uma série de CDLs aqui, mas está espalhado pelo estado todo. Precisa realmente, se nós analisarmos o comércio varejista, as micros e pequenas empresas, é as que mais empregam no Brasil. Exato. Precisa ter um olhar diferente, né, Evandro? Precisa ter o olhar do político diferente. Na verdade, nós somos a arma para o político, nós precisamos abastecê-lo com voto. Nós precisamos, isso qualquer partido que seja, quem quer que seja seu candidato, nós somos a chance dele estar lá. Exato. Né? Quem quer que saia, que se candidate, precisa do voto para chegar lá, como você disse, não é? Ele foi posto lá, não é um rei, ele foi realmente escolhido. Foi votado. Exatamente. Exatamente. E assim, o comércio como um todo, o varejo como um todo, ele é o primeiro que responde, né? Por exemplo, a crise, ele é o primeiro que se abate, porque a pessoa deixa de comprar. Né? E é o último que retoma, porque aí vem o incentivo para a indústria, o incentivo para o agro, o incentivo para não sei o quê, e o varejista fica ali esperando. Isso. Então, precisa ter um olhar, né, para o varejo como um todo. Nós, na federação, nós tivemos reunião com o ministro Luiz Marinho, hoje ministro, né, o ex-prefeito, tivemos reunião com o Márcio França, participamos da discussão do Desenrola com o deputado Alencar, né, que é o relator da lei, abastecendo com informações. Olha, o governo está propondo essa lei, tem emenda tal, mas a gente entende que essa emenda não é boa por causa disso, que eu acho que é isso que cabe à entidade, né, que você acabou de falar. Atender, abastecer, né? Abastecer o político com informações para ajudá-lo a tomar as decisões e defender aquilo que ele está... Formar uma opinião política. Exatamente, né? não, entender. E quando legislar por causa própria, não é só para aquele segmento, mas para todos, entender, ter essa proximidade do povo, exatamente, né? Da necessidade do comerciante. O Alencar, quando a gente teve a conversa com ele falou, gente, eu não tinha a menor ideia disso que vocês estão falando, e é importante. E ele também nos trouxe informações que a gente não tinha a menor ideia, e foi muito bom isso, porque foi uma troca mesmo. Sim. Né? Em relação a isso. E o Márcio França, quando ele esteve na federação em São Paulo, a gente também pontuou várias coisas, ele também explicou muitas coisas que o ministério dele desenvolve e precisa fazer, né? Assim, que vai fazer. Foi importante, a gente achou muito boa
a criação deste ministério, na verdade, era uma secretaria que foi desmembrada do Ministério do Alckmin, né, da Indústria e Comércio. Então é um ministério voltado para a micro e pequena empresa. Isso é fantástico para nós. E vai criar políticas públicas para atender justamente o pequeno varejo. Como você disse, é quem mais emprega no Brasil inteiro. O primeiro emprego geralmente é no varejo, né? O cara é jovem, ele vai trabalhar onde? No comércio. Desde pequeno, eu vejo a situação de que quando lança linha de crédito para implementos agrícola, para safra, eu sempre assisti aquilo com muita confusão, mas hoje, por conta da força política, mantém-se. Sim. Né? Então, o crédito agrário é o primeiro, o mais barato, o mais subsidiado, e aí dá para a gente, né, pasmem, o agro paga 2% de imposto. Exato. Né? O volume é muito grande. Tudo certo. Mas comparado com o comércio, que tem um ICM de 18, né? Então precisa entender precisa readequar essa régua, né? Sim. Eu como empresário, por exemplo. Sim. Saiu a linha do BNDES. Tá, eu vou até Pra lá, quem né? vai? Eu vou até lá. Eu quero ver essa linha do BNDES. Vou empreender, eu quero crescer. Sim. Tudo bem, tudo jóia. BNDES, então, na verdade, o seu valor você tem que pegar com o banco O correspondente. seu banco, exatamente. A gente brinca lá na federação que é o seguinte, que o agro é pop e o varejo é pop, top, né? Top. Porque não existe uma política assim específica. Mas, Evandro, pra isso, né? assim, ó. E precisa ter. Então, aí como que gera isso? Tem Você um representante. Exato. Você tem que fomentar, você pressiona, você apresenta ideias, porque também não é só reclamar, né? Você apresenta ideias, como a gente fez até agora, e além disso, você bota um representante para poder discutir a política lá. Sabe o que acontece? Quando você lança um candidato a vereador, que seja, ou a deputado estadual, o olhar do público que não conhece aquela figura e está acostumado com as caricaturas das últimas eleições, não tem como fazer nada, não tem, e aí vai deixando para depois, e por isso que o finado Campos Machado ficou 8 vezes, e assim... Sim, e outros mais, né? O Tudo Azul aqui em São Bernardo, não esse Tudo Azul, o pai do atual vereador. Quantos anos ele ficou? E volta a falar, contribuiu, tá certo? Fez o papel dele, porque também estava dentro da regra, ele não estava fora da regra. Não. Mas pode, a pessoa vai e se candidata. Mas eu entendo que a regra é para você renovar mais... Não se torna produtivo. Exatamente. Né? Eu acho que para você renovar mais, precisaria ter um momento... Essa é uma bandeira bacana que nós estamos falando aqui, de aparecer alguém para carregar e defender a micro e pequena empresa. Sim. E dizendo sobre o crédito, porque, olha aí, as 7 cidades... era para ter um posto BNDES regional aqui. Sem dúvida. Né? Um olhar mais próximo, né? Como é que o BNDES Brasília sai de Brasília e vem para cá? Se é um regional que está aqui no ABCD, eu acho que é diferente, é um outro olhar ali, uma coisa bacana de... Sim. Não, e eu acho que tem Você vai ter 29 candidatos a vereador agora aí, amigo. Tomara, né? Eu tô rezando para isso, né? Mas é assim, a gente defende isso há muito tempo e briga com isso há muito tempo. E esse comparativo com o agro é só um comparativo mesmo, cada um na sua, cada é super importante o agro, não, sem dúvida alguma. Indubitavelmente, Mas eu entendo que existem áreas tão importantes ou mais. E na minha concepção, o varejo ela é mais hoje importante, né? Não precisa tirar o que está no agro. Precisa criar o que... Agregar no varejo. Exatamente. Para que as empresas possam... está dando certo, está dando certo. Exato. Tá, ok. Né? E criar políticas públicas específicas. Porque é óbvio que o varejo pega carona nas outras políticas públicas. Né? Não vamos ser também, não tem nada. Tem. Né? Você tem outras situações em que o varejo pega carona. Vou só defender o meu... que não é suficiente, tá? Não, exatamente. Eu acho exatamente. Então precisaria criar políticas para ampliar isso para o varejo. E deixa ele continuar pegando carona, mas não sei, uma questão de crédito mais fácil. Enfim, precisaria ter uma série de... Você já parou para pensar que
quando você fala de um empreendedor, um empresário, um cara que é nato, que tem aptidão, que é diferente de uma pessoa que foi demitida de uma indústria automobilística, por um exemplo, e teve que se reinventar e abrir o próprio negócio. Com certeza. Quando você fala para mim de custos, de produção, é que eu estou inserido há 37 anos no mesmo lugar, então para mim torna-se fácil. Uhum. Mas se para uma pessoa que é pego de surpresa, Sim, é muito não- difícil. Evandro, a Muito pessoa difícil. tem aquele dinheiro da rescisão, o dinheiro da rescisão, ele tem que pagar as despesas, tem que pensar nos filhos, se tiver filho ou E pensar em família. abrir um negócio. Aí se ele desenvolver um produto, ele tem que ter a chance de dar certo, Sem dúvida. de uma boa aceitação, sem um estudo de mercado. As empresas grandes, quando vai fazer um estudo de mercado, Não, o Sebrae ele oferece uma série de serviços, de prestação de serviços para o varejo. Tem uma série de Sim. cursos, treinamentos, Eu mesmo já capacitação, participei, sim. exatamente. mas é difícil, Então- é difícil chegar. Essa Sim. Não, e assim, isso existe, mas a gente diz o seguinte: o cara pega esse dinheiro da rescisão, ele faz o curso do Sebrae, ele se prepara e ele bota tudo aquilo como um sonho dele de continuar sustentando a família Sim. e crescer, enfim. ou a única saída, né? Exatamente, é a única saída que ele tem. E a gente fala que o varejista, o lojista, ele abre um negócio e fecha um negócio todo dia. Quando ele abre a loja de manhã, ele abriu uma empresa. Quando ele chega no final do dia, ele fecha a empresa. Amanhã, ele abriu outra empresa de manhã e fecha de novo no fim do dia. Então, essa é a vida do lojista, né? E às vezes o público também entra na loja e fala, esse lojista é... É claro, teve gente também no passado, que nem na pandemia, o pessoal vendendo álcool gel a R$ 50, né? Quer dizer, as coisas que os caras também têm que ter um pouco de discernimento. Mas, no geral, o lojista ele é o parceiro mais próximo da população. E aí é que entra aquilo que a gente estava falando do vereador. O vereador é o político mais próximo da população, o lojista é o empresário mais próximo da população. Invariavelmente, numa loja pequena, você entra na loja, está trabalhando o pai, a mãe, um dos filhos, um irmão. Dificílimo não ser. Tá certo ou Sim. não? Vocês lá na Jorubatuba. Tá Sim. certo? Você eu já vi várias vezes na loja. Sim. Você é o dono da loja. Eu vou lá e te encontro lá na loja. Então, se eu tiver que reclamar, eu reclamo diretamente para você que é o dono da loja. Tá certo? Então, essa proximidade, Sim. né, ela é importante. E a população não enxerga desse jeito, mas também a culpa é do varejo. E aí eu falo como entidade. A gente precisa divulgar mais isso, né? Precisa ter mais discussões em relação a isso. Do que pode melhorar a vida para o lojista, o que isso também pode representar para o cliente, com campanhas, ou seja lá o que for, para incentivar o cara a ir na loja. E tudo isso se remete ao seguinte: como é que o cara vai na loja se ele não tem dinheiro nem para comprar comida? Então é uma série de ações que tem que ser feitas nos 3 níveis de governo, tá certo? Para que o cara tenha condição, o cliente tenha condição de ter dinheiro, chegar numa loja e comprar. E aí fazer a cadeia movimentar, né? Você sabe que é engraçado quando falando como varejista? Claro que sempre tem demanda e sempre tem reclamação. Claro. Eu digo, da nossa parte, de querer mais, de anseiar mais do governo, do poder público e tal. Mas quando o mercado está em alta, o varejo esquece o problema. Claro. Aí ele não tem mais tempo de se reunir, Não. de participar de uma CDL, de participar de uma associação de lojistas. Não, eles não conseguem mais tempo para isso, porque o mercado está aquecido. Quando o mercado esfria, todo mundo Se junta, fala, agora temos que reclamar. É isso aí. Mas isso é do ser humano, não é do lojista. Mas o Evandro precisa profissionalizar, Precisa. precisa estar perto, próximo da política pública. Não tem outra saída, não tem outro meio de conseguirmos. Não é? O prefeito não consegue estralar o dedo e fazer algo para o comércio local se não tiver na LDO. Não tem condição, não faz sentido. Os governos, geralmente, eles enxergam a população organizada. Até porque, de forma organizada, você tem como levar a demanda, né? Aí, voltando, né, que eu falo, como eu participei do governo do Marinho, eu só posso falar do que eu participei diretamente. Quando fazia orçamento participativo, cara, era um começo difícil, porque a população não estava acostumada, mas você botava ali
1.000 pessoas num ginásio, falando diretamente com o prefeito, com todo o secretariado e com os vereadores que participavam, né? E dando a sua demanda ali, apresentando a sua demanda, né? Tipo, a demanda, olha, aqui a gente queria asfaltar a rua. Você falava, anotava no telão lá, o pessoal anotava no telão, asfaltamento da rua tal, a reforma da biblioteca, construção da praça, do campo, seja lá o que for, né? Fim das enchentes na Jurubatuba, saía disso, tá certo? Isso era orçamento participativo. Quem comandava isso era a Nilza de Oliveira, esposa do Marinho. E era um negócio extremamente organizado. E o Marinho governou os 8 anos ouvindo diretamente a população na rua. Então, isso era uma forma de você organizar a população. Certo? Você organizava a população. Por quê? Sociedade civil organizada. Você botava no bairro ali, botava todo mundo num lugar só. Sim. E abria ali o microfone pro cara falar. E o cara no microfone, diretamente pro prefeito, pros vereadores, pros secretários, falando, olha, aqui a gente precisa disso, disso, disso. Em todos os bairros da cidade. Então, esse modelo de administração, de governo, né, de forma participativa, para mim é o melhor que tem. E é lei, né? Isso é lei, né? O PPA participativo, por exemplo, é lei. Então, eu acho que é fundamental isso, né? Isso o PT soube fazer muito bem, né? Com o Marinho, com os outros governos que ele tocou, né? E eu costumo brincar também o seguinte, como eu não sou do PT, eu posso falar. Posso falar tanto bem quanto mal, né? Mas eles de fato sabem governar. E eles fizeram, né? Independente de quem gosta, quem não gosta, a realidade é essa, né? E eles fizeram isso muito bem feito durante o período que eu participei do governo deles, né? Evandro, uma coisa é você falar bem ou falar mal, e outra coisa é você ter contra os fatos, não existem argumentos. Exatamente. Né? Então, se você fizer um PPA e tiver uma boa desenvoltura, tiver resultados, isso é notório. Sim. Né? Se você simplesmente anotar demanda como fosse uma assembleia sindical, por exemplo, o cara pede tudo que eles imaginam que tem o direito, mas o que entra na pauta é o mínimo. E o interessante é que era votado, né? Então a política pública para este bairro é que, dentre tantas, a população que escolhia. Sim. Então, sei lá, tinha 50 propostas, não chegava a isso, mas tinha 20 propostas, eram 3 por bairro e uma para a cidade. Então a população local escolhia se ele preferia a rua asfaltada. Saúde, educação. Exatamente, em todos os níveis, né? E essa questão do governo, se é A ou B, sem juízo de valor, eu acho que isso não faz parte da minha... não estou aqui para isso, a gente está aqui para ouvir as pessoas que entendem, como você, de política, que está afiado para ter uma nova etapa, uma nova tarefa em São Bernardo. Eu acho que é isso. Eu queria desejar a você muito boa sorte. Quero deixar você à vontade aqui para uma consideração final e agradecer a todos da nossa produção, nosso irmão Ali também que não está conosco, mas mandar um grande abraço para ele. E eu quero deixar você à vontade para você fazer o nosso... Eu que agradeço você, ao Ali, agradecer quem está nos assistindo. A gente, quando abre um canal desse, é importantíssimo, né, para uma região que não tem televisão, por exemplo, né, e eu acho que o podcast ele está no celular de todo mundo, né, é fácil acesso para as pessoas, então vocês estão de parabéns. Eu ouvi até o pessoal dizer que o Café com Bolo é o Flow do ABC, né? Olha só. Eu acho que é bacana isso, porque o Flow tem uma repercussão muito grande no país, então agradecer vocês pela oportunidade, agradecer o Ali, enfim, pelo convite, e você por tudo, pela nossa entrevista, pelas perguntas que você me fez, me colocar à disposição aí para as próximas ou para responder para quem quiser, dizer que isso que a gente faz aqui, que a gente fala é experiência de vida, né? Eu milito politicamente desde os 16 anos, né? Fui candidato a prefeito, fui candidato a deputado, porque era aquele momento de ser, né? Dirijo o partido há muito tempo também, desde 2002. Então, isso é a experiência que a gente passa. Eu acho que isso é a contribuição Sim. que a gente dá para a sociedade. E, volto a falar, não importa o lado, porque qualquer um que faz isso está dando a sua contribuição. Está falando com alguém especificamente, né? Então, agradecer vocês por isso e estou aqui à disposição para as próximas. Nós que agradecemos, parabenizar você pelo trabalho.
Obrigado pelo todo o empenho e muito boa sorte. Puxa a orelha dos seus candidatos, por favor. Tá bom. E agradecer também, hoje nós não tivemos a presença do Marcelo Lazuri, que também faz muita falta. E agradecer a todos vocês de casa aí. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.